E nós vamos conversar agora com o capitão Alden, do PL da Bahia. Ele apresentou a proposta para caracterizar como ato de terrorismo a invasão armada de terras ou imóveis particulares com a intenção de ser o futuro proprietário. Boa noite, deputado. O senhor está me ouvindo bem? Boa noite a todos, ouvindo alto e claro. Satisfação enorme fazer parte desse programa. Seja muito bem-vindo aqui ao programa Oeste Sem Filtro. Eu quero começar perguntando, estava lendo a sua justificativa ao projeto de lei. Queria que o senhor explicasse para a nossa audiência por que o senhor resolveu propor esse projeto para incluir as invasões de terra como ato terrorismo. O que caracterizaria esse ato como terrorismo? Perfeito. A lei atual que trata do crime de terrorismo, ela está muito bem definida na Lei 13.260, também conhecida como Lei do Terrorismo. E especificamente nessa lei, que foi aprovada em 2016, ela diz o seguinte: comete o crime de terrorismo aqueles que, por razão de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, por meio de atos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Então, basicamente, esse projeto que foi apresentado na Câmara dos Deputados inclui mais um inciso. E esse inciso viria com o seguinte texto: o terrorismo, além daquilo previsto no artigo anterior, ele consistiria na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos neste artigo, além das razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, ou para invadir, turbar ou esbulhar a posse de imóveis rurais ou ameaçar invasão armada de terras particulares, terrenos, lotes, casa ou imóvel rural, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, ou ainda com a intenção de ser futuro proprietário, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade pública. Então, foi necessária a apresentação desse projeto de lei, considerando os recentes casos no Brasil inteiro de invasões a propriedades rurais, que seguem praticamente o mesmo modus operandi daqueles que de fato utilizam da violência, utilizam de armas, e sejam elas armas de fogo ou armas brancas, para causar terror, muitas vezes destruindo patrimônio privado, colocando pessoas sobre a mira de armas de fogo, ameaçando não somente de forma física, a ferir de forma física, mas psicológica, colocando as pessoas para correr, efetuando disparos de arma de fogo para cima. Nós temos relatos e diversos vídeos que foram divulgados ao longo das principais mídias nacionais de integrantes do Sem Terra que invadem com requintes de crueldade. Muitas vezes eles destroem o patrimônio e às vezes destrói não somente o patrimônio, mas também destrói a própria fazenda, matam gado, muitas vezes não tem objetivo nenhum de simplesmente ocupar aquele espaço, fazer um protesto. Eles aproveitam daquela ação como se fossem bandos. A mesma forma que você tem observado as chamadas quadrilhas, que muitas vezes assaltam banco no interior, eles utilizam de carros, muitas vezes para fazer bloqueios em estradas, impedindo muitas vezes a chegada da polícia. Ou seja, o mesmo método, o mesmo modus operandi é aqueles mesmos que a gente observa, por exemplo, como o cangaço, que vem adotando terror como prática para assaltar bancos, fechando cidades, sitiando fazendas, ameaçando pessoas. Então, essas são práticas, sim, que poderiam ser consideradas, enquadradas como terrorismo, porque o modus operandi é praticamente o mesmo. Nós estamos conversando com o deputado capitão Alden, do PL da Bahia. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Muito boa noite, deputado. Obrigada pela entrevista. Deputado, essas armas de fogo que são usadas, né, por esse movimento terrorista, né, vamos dar o nome certo ao que de fato esse movimento é. Essas armas são registradas, deputado? Estão em posse deles de maneira legal? Com certeza, nós não temos registros de armas ilegais na posse dessas pessoas. Não se conhece a origem dessas armas, mas com certeza não são armas de caques,
não são armas de pessoas de bem que compraram armas em lojas após o devido registro, os devidos preenchimentos, os pré-requisitos que a lei hoje impõe, que são muito restritas. Com certeza, quem tem arma legal não se envolve nesse tipo de ocorrência, porque sabe que tem endereço certo, tem residência fixa, tem emprego fixo, será facilmente localizado pelas autoridades policiais. Então, não tenho dúvidas que as pessoas que estão utilizando estas armas são armas que não são de origem legal, não foram compradas, com certeza, em lojas regulamentadas e fiscalizadas pelos órgãos de fiscalização e controle. Quem pergunta agora é Silvio Navarro. Deputado, boa noite, um prazer conversar com o senhor. Enquanto o senhor respondia a primeira pergunta, eu me lembrava que agora, dia 8 de março, né, no meio da semana, são completos 17 anos daquela invasão das mulheres campesinas do MST a Aracruz. O senhor vai se lembrar disso. E aquelas imagens são imagens que retratam puramente atos terroristas, né? Elas estão encapuçadas, com foices, elas destroem anos de pesquisa genética, as mudas, as estufas, deixam um rastro de destruição gigantesco. 17 anos daquelas imagens. E desde então se debate a inclusão ou não do MST como um movimento terrorista, algo que não foi para frente em 2016, porque na época da aprovação dessa lei que o senhor citou, havia simplesmente uma pressão internacional por causa da Olimpíada, para que o Brasil tivesse alguma legislação nesse sentido. E a bancada do PT e da esquerda trabalhou contra, para que não fosse incluído na lei. A minha pergunta é a seguinte, deputado, os números mostram, e nós exibimos agora há pouco, que eram praticamente 2.000 invasões dos governos do PT de terras por ano. O governo Bolsonaro foram 24 invasões. Até que ponto os governos do PT não são permissivos? Eu falava sobre isso agora há pouco, eles não permitem. Afinal de contas, quem se cala, quem fecha os olhos, consente esse tipo de ação. Pois é, recentemente em uma entrevista numa revista de grande circulação nacional, eu fiquei impressionado com as palavras de um líder do MST. Eu vou ler aqui um trecho que ajuda a responder a pergunta do senhor. Lideranças do movimento dos trabalhadores rurais sem terra disseram à emissora que deverão ocorrer dezenas de invasões país afora em abril, caso o governo não apresente um plano nacional de reforma agrária, que contemple um cronograma de assentamentos durante todo o governo Lula. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o movimento deseja que os sindicatos tenham ligação com o movimento de reforma agrária. E numa avaliação do MST, de que a mudança de governo Jair Bolsonaro para o Luiz Inácio Lula da Silva, descondenado, o ambiente é mais favorável à reforma agrária e, consequentemente, às invasões de propriedades. Entre aspas, e são aspas, de um líder do Movimento Sem Terra. Ele ainda disse aqui que o atual governo de Lula, ele não criminaliza lutas populares. Por outro lado, também há a leitura de parte do movimento de que desencadear uma série de invasões pode acabar fortalecendo a oposição ao governo e tensionando ainda mais o ambiente político. Por isso, ele diz aqui, a ideia é negociar de antemão uma agenda comum com o governo e forçá-lo que ao menos se antecipe aos problemas. Dito isso, eu vou lembrá-los que o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, a todo momento, vem tentando associar o presidente como se fosse o culpado, por exemplo, pelas recentes invasões no dia 8 de janeiro. Querem acusar o presidente, por exemplo, porque ele não dissuadiu em nenhum momento, ele não teria vindo a público, de alguma maneira, orientando as pessoas que não dessem continuidade aos movimentos, que não dessem continuidade às ocupações na frente dos quartéis. Então, a todo momento, querem buscar uma forma, um caminho de tentar punir, inclusive, criminalizando o presidente, imputando ao presidente Bolsonaro uma culpa pelo seu silêncio. Pô, se exatamente essa é a mesma lógica que estão aplicando, por que não se aplicar ao atual governo? Desde antes da posse do descondenado Lula, o próprio MST, o STED e outros tantos líderes do Movimento Sem Terra anunciaram com muita antecedência que iriam acontecer invasões logo após a posse do Lula. E a pergunta que se faz é,
desde o início, da ameaça que foi feita, do anúncio de invasões de terra, como de fato estão acontecendo, o que fez o governo federal no momento que assumiu como presidente da República, não somente ele, mas o próprio ministro Flávio Dino. Então, eu encaminhei, inclusive, um ofício para o governo federal, mais especificamente a ABIN, todas as agências de inteligência, a Polícia Federal, para que eu obtenha informações se a partir destas informações que foram veiculadas pela grande mídia, antes mesmo de Lula assumir o poder, se eles de fato encaminharam relatórios atualizados para a presidência, já que a ABIN, por exemplo, é o órgão de informações da presidência da República, se o próprio Ministério da Justiça foi informado através dos canais oficiais das agências de inteligência, se de fato essas invasões ocorreriam, se havia um planejamento para essas invasões, houve algum tipo de alerta por parte das agências para o presidente Lula e, respectivamente, para o ministro, e se houve, por que estes dois não adotaram as medidas cabíveis para evitar, por exemplo, essas invasões de terra. E nem sequer reunir os comandantes gerais para poder, inclusive, montar um plano de articulação nacional para evitar essas situações de invasões, para juntar esforços com a Secretaria de Segurança Pública, os comandantes gerais, a própria Polícia Federal dos Estados, para justamente montar uma comissão, um grupo de trabalho que viesse a evitar esse tipo de invasão, não permitindo, inclusive, que pessoas utilizem os próprios recursos, a própria lei de talião para resolver demandas que o Estado poderia estar resolvendo. Então, eu acredito, sim, que essas invasões poderiam ter sido evitadas. Eu acredito, sim, que pode haver responsabilidade, inclusive, do ministro e do atual presidente, ou desse condenado, no que tange a sua omissão ou a sua falta de ação para evitar esse tipo de ampliação dessas invasões, considerando que tudo isso já havia sido alertado pelos próprios líderes do Movimento Sem Terra. Nós estamos conversando ao vivo com o deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, Augusto Nunes. Deputado, boa noite, muito obrigado pela entrevista, é um prazer conversar com o senhor. Deputado, eu queria saber como é que a Justiça baiana tem se comportado em relação aos pedidos de reintegração de posse. Tem se comportado com agilidade ou não? Olha só, Augusto, nesse final de semana, pasmem, o Poder Judiciário aqui na Bahia tem respondido às demandas dos agricultores. Claro que não na velocidade que nós esperaríamos, mas recentemente foram concedidas aí 2 reintegrações de posse, uma delas no município de Jacobina e, em breve, segundo informações locais, no município de Itamaraju. Agora, mais recentemente, foi em Jacobina, a Polícia Militar da Bahia foi acionada para, inclusive, atuar no sentido de reintegrar a posse dos proprietários, mas ainda há muitas terras ocupadas. Só para você ter uma ideia, já são 23 fazendas neste momento ocupadas aqui na Bahia. Mas até o presente momento só há notícia de pelo menos 2 propriedades em que foi concedida a reintegração de posse. Perfeito. Agora, 18h33, nós conversamos ao vivo com o deputado Capitão Alden, do PL da Bahia. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro. Uma ótima semana e até uma próxima. Eu que agradeço. Forte abraço a todos. Tchau.